Olá, tudo bem? Eu sou o Vini Belisário e estamos aqui mais uma vez no nosso segundo encontro, onde o nosso processo formativo traz a discussão sobre o continente africano e as relações entre Brasil e essa imensidão de continente que é a África. Bom, dando continuidade ao que nós discutíamos lá no primeiro bloco, onde nós falamos um pouco sobre ideologia, nós entendemos um pouquinho como esta construção social foi sendo trabalhada no decorrer do tempo, no nosso imaginário, que isso foi construindo um olhar, ou seja, uma visão, uma ideologia nossa sobre a África, sobre as relações Brasil-África, de uma forma muito distorcida, muito particular, muito peculiar, a partir de um olhar somente. E o nosso papel aqui é trabalhar e trazer essa discussão para um outro patamar, um patamar onde nós consigamos ampliar esse nosso olhar e assim fazer com que o nosso trabalho, com que as nossas relações, com que a nossa transmissão de conhecimento, inclusive em sala de aula, mas é bom dizer que a educação não acontece somente dentro de sala de aula, não acontece somente dentro dos muros da escola, que a educação acontece em todos os lugares. Então, muitas vezes, a sua intervenção vai ser numa mesa de bar, numa reunião de família, numa festinha lá da sua sobrinha, e por aí vai. Ou seja, em qualquer momento, em qualquer lugar, é sempre um momento oportuno para quando surgir, a temática, surgir um comentário, a gente fazer a nossa intervenção de uma forma baseada e estruturada de maneira mais tranquila, mas repleta de conhecimento e base. Então, seguindo, dando sequência, obviamente, a essa discussão toda, gostaria de contar uma história bacana e que também acredito que muitas pessoas nunca ouviram falar, que é a história de um homem chamado Mansa Musa. Vocês já ouviram falar do Mansa Musa? Mansa Musa é considerado ainda hoje o homem mais rico da história da humanidade. E, acreditem, ele foi um africano. Ele viveu ali no Reino do Mali, e eu vou contar alguns detalhes da historinha dele, só para vocês terem uma ideia de quem foi esse cara, de quem foi esse homem e dos feitos dele. Como vocês estão vendo aí no slide que está aparecendo agora para vocês, Mansa Musa, ele nasceu ali no Reino do Mali, naquela região no oeste africano, como a gente viu lá no primeiro bloco, que tinha uma pequena conexão com o oceano e avançava para dentro do continente. Ele nasceu no ano de 1280, lá no Reino do Mali. E ele reinou por 25 anos. Só para vocês terem uma ideia da fortuna do Mansa Musa, vocês já ouviram, acredito que vocês já tenham ouvido falar do Elon Musk, não é? Que é o dono da Tesla, esteve aqui no Brasil recentemente e é o dono do Twitter. Enfim, o Elon Musk é um cara muito rico. Tem aí aproximadamente uma fortuna avaliada em 250 bilhões de dólares. Já ouviram? Acredito que vocês já tenham ouvido falar também do Jeff Bezos. E se não ouviram falar, provavelmente já adquiriram algum dos seus produtos na plataforma da Amazon.
Jeff Bezos tem tanto dinheiro que ele até está financiando as viagens espaciais, criando o turismo espacial e tudo mais. Enfim, Jeff Bezos está ali também próximo, muito próximo do Elon Musk e com uma fortuna avaliada aí em torno de 200 bilhões. Se hoje Mansa Musa fosse vivo, ele teria uma fortuna que seria maior do que a desses dois homens juntos hoje. Só para vocês terem uma ideia de quem foi Mansa Musa. Outra coisa importante para a gente falar, né, do Mansa Musa é justamente da região que ele nasceu, né? Que ali é o berço da universidade mais antiga que nós temos no mundo. Ainda hoje, ela foi construída no século XII. Vocês têm noção disso, gente? Século XII. Está ali em Timbuktu. Depois, quem não conhece, quem nunca viu, acessa ali o Google, coloca Universidade de Timbuktu, que quando vocês observarem as imagens, talvez vocês reconheçam, porque eu tenho certeza que muitas de vocês já viram essa universidade retratada em paisagens históricas aí espalhadas, né, pelas redes sociais. Super antiga, com um material muito antigo ali, né, que não dá para dimensionar o valor cultural de tudo que ali ainda está. Ou seja, Mansa Musa nasce nessa região, né, e constrói esse reino aí, avança obviamente com esse reino dentro desse local, né? Só para vocês terem uma ideia, o que engloba o que hoje, né, se ainda o Reino do Mali existisse, englobaria o quê? Englobaria o Senegal, englobaria Burkina Faso, o Níger, também a Costa do Marfim e, obviamente, o próprio Mali. Então essa é a região onde englobaria todo o Reino do Mali hoje, né? A história que eu mais gosto do Mansa Musa é justamente porque ele era muito rico por conta que essa região, ainda hoje no continente africano, é rica em ouro. É a costa ali, né? Só para a gente pensar, o Brasil, quando nós entramos numa crise por conta da cana-de-açúcar, por conta dos holandeses, quando vão embora, que nós expulsamos os holandeses daqui, os holandeses vão embora, levam toda a tecnologia ali para o Caribe, cria uma concorrência para o Brasil, enfim, aquele momento da história, e o Brasil entra numa crise porque, e agora? Qual será o nosso produto de exportação? De onde nós vamos tirar as nossas riquezas? E aí descobrimos, a partir dos bandeirantes, as riquezas das Minas Gerais. Quando isso ocorre, existe toda uma logística também do tráfico negreiro, porque aí os ingleses, os europeus de modo geral, os portugueses, eles passam a sequestrar homens e mulheres de outra região. Eles deixam de sequestrar os homens e as mulheres que tinham habilidades relacionadas à agricultura, que era mais do centro do continente, de regiões agrícolas, e passam a sequestrar homens e mulheres ali da região da costa. Por isso que são chamados de povos da mina, né? Povos da costa, porque é justamente a costa oeste ali onde estavam os povos que tinham inúmeras jazidas de ouro e que tinham uma habilidade imensa em criar minas, em escavação, em metalurgia. Toda essa tecnologia, todo esse conhecimento científico é africano e eles são sequestrados e isso é aplicado aqui. Quando a gente fala de engenharia, quando a gente fala de metalurgia, raramente a gente faz uma relação desses povos, dessas ciências com os povos africanos. A gente se relaciona ao europeu, mas na verdade eram de povos africanos. Ou seja, então
Mansa Musa, nascendo naquela região que era extremamente rica e ele possuindo muitas jazidas, ele então fazia a partir daí a sua fortuna. Mansa Musa era um muçulmano. Os povos ali, né, do norte da África, daquela região, são povos islamizados, não é? E, para quem não sabe, existe uma premissa que é quase uma obrigação mesmo para todo muçulmano, que ele, pelo menos uma vez na vida, tem que fazer a sua ida a Meca. Por que isso? Porque ele tem que fazer o processo de peregrinação que o profeta fez, que o profeta Muhammad fez, que nós chamamos de Maomé. Ou seja, então isso é como se fosse uma obrigação para o povo muçulmano. Ele vai fazer de tudo para pelo menos juntar um dinheiro ali e pelo menos uma vez na vida ir para Meca. Para Mansa Musa, dinheiro não era problema. E aí chegou o momento dele de fazer essa transição, fazer essa ida. E aí ele foi. Ele saiu então ali do Mali e atravessou todo o deserto do Saara. E o interessante é que ele vai com uma comitiva gigantesca. Deem uma olhada aí no slide. Olhem só a quantidade de pessoas que ele carregou com ele. Se vocês observarem ali, vocês vão ver a comitiva dele, esse processo de peregrinação dele, que tinha uma caravanas que atravessou o Saara, que tinha mais de 8.000 cortesãos e mais de 12.000 servos. Além disso, ele carregava com ele mais de 100 camelos carregados de muitas sacas de ouro. E por que o Mansa Musa fez isso? O Mansa Musa fez isso porque a cada sexta-feira, quando ele parava para descansar, na noite de sexta-feira, não importa onde ele estivesse, ele mandava construir uma mesquita. Ele distribuía ouro ali para que se construísse uma mesquita. Que, para quem não sabe, uma mesquita é uma igreja dos islâmicos, dos muçulmanos, né? Assim como a igreja dos judeus se chama sinagoga, a igreja dos testemunhas de Jeová chama, né, salão do reino, enfim, a dos muçulmanos se chama mesquita. Então, olha só, esse trajeto que levou meses ali, ele andando, atravessando todo o Saara, essa região toda, ele a cada sexta-feira mandou construir uma mesquita. E não parou aí. Quando Mansa Musa chegou na região do Egito, na região do Cairo ali, que é uma região mais urbanizada, ele se deparou com algo que ele não via na sua região, que era uma miséria extrema, uma pobreza muito grande. E aquilo o compadeceu de uma maneira gigantesca. O que o Mansa Musa começou a fazer? A distribuir ouro para todos os pobres que ele encontrava pela rua. Imagina só, gente, se o Elon Musk vem aqui no Brasil e se ele sai e começa a distribuir notas de $100 para cada um que ele estava encontrando ali, dinheiro para todo mundo. Foi mais ou menos isso que o Mansa Musa fez na sua jornada. O impacto disso, gente, foi tão grande, foi tão desastroso para a economia mundial que ele rebaixou o valor do ouro no mercado mundial. O valor do ouro caiu. Se existisse bolsa de valores, ele teria provocado uma crise gigantesca. Mas o valor do ouro caiu drasticamente no mundo. Por quê? Porque o Mansa Musa ferrou, complicou, destruiu com a lógica da oferta e da procura. Ele foi depositando muito ouro no mercado e aí, obviamente, quanto mais produto no mercado, menos o seu valor, né, de mercado atinge. Ou seja, o ouro ele tem uma raridade por conta do processo de extração, então ele tem um determinado valor. Se a gente começar a jogar muito ouro no mercado, obviamente que o valor dele vai cair. Isso funciona com qualquer produto, não é? Só para vocês terem uma ideia do impacto e de como o Mansa Musa era rico, não é? Então é interessante observar que ele, além de ser muito rico, era muito generoso, muito piedoso,
porque tinha, né, carregava consigo ali a lógica, né, muçulmana, né, da caridade, da doação. Então, tenho certeza que muitas pessoas não conheciam essa história do Mansa Musa. Eu gosto muito porque ela quebra um monte de paradigmas, de estereótipos, traz para o centro do nosso diálogo um homem que nasceu lá no século XII, mas que ainda hoje, se ele estivesse vivo, ele seria mais rico que 2 dos homens mais ricos do planeta, e era, obviamente, um negro africano. Então, isso faz a gente pensar, né, o que era esse continente africano e no que esse continente africano se transformou depois do contato intensivo com os europeus e com, obviamente, a exploração e os saques e os sequestros que aconteceram naquele continente, tá? Bom, outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é um país chamado Etiópia. A Etiópia, ela é o berço da resistência africana. E por que digo isso? Porque na Etiópia a gente tem justamente a sede da União Africana, ela está sediada na Etiópia, mas ela não foi escolhida aleatoriamente. A sede foi escolhida lá porque, como inicialmente eu falei, a Etiópia é o berço da resistência. E por que a Etiópia é o berço da resistência? Porque a Etiópia é o único país no continente africano que não foi colonizado, que resistiu bravamente, que conseguiu expulsar dali os europeus, por mais que a Itália tivesse tentado, perdeu, não é, vergonhosamente ali, e a Etiópia se manteve resistente. Existem muitos fatores que explicam isso, né? O posicionamento da Etiópia, que está lá na outra ponta, então a entrada, a penetração do europeu ficou dificultada, e alguns outros, muitos fatores aí. Mas, independente disso, é um símbolo da resistência, e é importante a gente entender, né, que existem muitas outras coisas relacionadas, né, com a Etiópia que nós vivemos hoje. Por exemplo, o nosso famoso café. Quem não gosta ali de um cafezinho ou no leite ou no café puro ali para dar aquela energia, enfim, o café é de origem, né, etíope, ele nasceu ali, né, ele é dali, né? Mas de repente a gente indo para a questão religiosa, berço do judaísmo, a Etiópia, né? O povo judeu mais antigo que a gente encontra na humanidade está ali na Etiópia. São os considerados, chamados, lá em Israel, eles são chamados de Beta Israel. Na Etiópia, ali na região da Etiópia, eles são chamados de falachas, mas eles não gostam desse termo, porque esse termo quer dizer que são os excluídos, porque eles eram os diferentes mesmo, eles tinham hábitos diferentes, as práticas diferentes, que são as práticas judaicas, né, mais antigas, mais primitivas que se encontram na terra, é justamente a desse povo. E depois Israel fez um processo que começa ali nos anos 80 e avança acho que até os anos 2000, com algumas ondas de levas de processos migratórios, de levar essa população lá da Etiópia para Israel. Depois dê uma procuradinha aí no Google que vocês vão verificar uma história bem interessante, bem bacana, para entender do povo Beta Israel, né? Que eles são considerados diretamente, né? Alguns dizem descendentes do rei Salomão, né? E aí, falando de rei Salomão, a gente vai para a Bíblia, e aí a gente vai ver aquela história ali do rei Salomão, da rainha de Sabá. Provavelmente quem é cristão conhece essa história, né? Quem é judeu também. A rainha de Sabá, a região onde ela vive, que lá na Bíblia é apontada, é justamente a Etiópia, né? A Etiópia ali, o Iêmen, é justamente essa região. O Sabá, quando se fala do Sabá, justamente é essa região, é a Etiópia. Então a rainha da Etiópia, a gente já entende que era uma mulher negra também, né? A rainha de Sabá.
né? Assim como Salomão também, enfim. Olha só quanta coisa ali na Etiópia e que muitas vezes a gente, né, desconhecia e que raramente a gente vai fazer essa discussão dentro de sala de aula, porque não encontramos espaço, né, dentro dos estudos, dentro dos livros didáticos, dentro das observações ou até muitas vezes da nossa própria fala, porque muitas vezes eu posso não ter no livro. Mas como que eu faço uma relação com isso? Como que eu trago, né, a importância desses povos para dentro de um contexto que às vezes não está sendo literalmente retratado, né? E é justamente a partir disso que eu queria fazer um apontamento, né, para a gente ir encaminhando aqui para o final desse bloco, que é justamente o olhar do europeu para com os africanos, porque o europeu não entendia como que aqueles povos se comunicavam sem escrita. E eu tenho certeza que muitas pessoas ainda reproduzem esse discurso, muitas pessoas acreditam nisso de fato. E isso foi uma das justificativas para os europeus dizerem que os africanos eram atrasados, que eles não tinham escrita. E aí eu vou apontar aqui para vocês um quadro, como vocês estão vendo aí no slide agora, e esse quadro é dos símbolos adinkra. E os símbolos adinkra, gente, que para nós, observando aqui, pode ser um símbolo bobo, né? De bobo não tem nada. Na verdade, é uma simbologia e cada um desses símbolos muitas vezes dizem não só uma palavra, mas frases inteiras e significados inteiros, né? Então vale a pena depois vocês procurarem, vale a pena vocês depois darem uma pesquisada e vocês vão observar que muitos desses símbolos nós utilizamos inclusive na nossa metodologia, em formatos das grades das nossas casas, mas tudo isso tem uma simbologia, tem um significado, tá? Então, quando é que a gente viu isso na escola e que a gente entendia que isso era uma escrita? E isso aconteceu com os europeus. Os europeus não acreditavam que aquilo era uma escrita. Então, obviamente, quando eles se depararam com aquilo, eles não entendiam que aquilo era de fato algo que estava sendo transmitido. Mas estava. E o interessante, os símbolos adinkra, eles estavam em tudo. Então você encontrava a escrita nas tampas de panelas, por exemplo, onde o europeu olhava e achava que era somente uma decoração e na verdade existia ali toda uma fala, toda uma narrativa, às vezes contando a história da dinastia, às vezes de uma população que estava no pé de uma cadeira, de uma mesa, na tampa de uma panela, na lateral de uma prateleira, e os europeus olhavam aquilo com desdém e, por não entender aquilo, desmereciam os povos africanos. Então, quando a gente observa essas coisas, a gente vê esses apontamentos, a gente fala assim, nossa, né? Que riqueza, e que a gente perde, e que a gente esquece. Então, só para a gente encerrar aqui, dê uma olhada nesse mapa que está aparecendo para vocês do continente africano. Olhem aí. Esse mapa do continente africano mostra a África antes da colonização. Dá uma olhada em como seria o continente africano antes da colonização. Antes dos europeus tomarem o continente africano, era assim que era dividido o continente. Agora, passando, dê uma olhada no próximo mapa. Isso foi o que os europeus fizeram com o continente africano. Vocês vão olhar ali na lateral esquerda e vocês vão verificar ali as cores e vocês vão ver ali os países. Cada cor está destinada a um país. Então, tudo que está em vermelho ficou em posse da Inglaterra. Tudo que está em azul ficou em posse da França. Então, hoje, quando eu olho para o continente africano, os povos que falam inglês é porque eles foram colonizados pelos ingleses. E é toda essa região que está em vermelho. Quando eu vejo lá, converso com o pessoal de África que eles falam francês, como Senegal e outros países, é porque eles foram colonizados pela França. E é tudo que está em azul, né? Até ali, ó, do ladinho lá, a ilha de Madagascar, eles falam francês. Enfim, Portugal está com a parte verde, né? Lá embaixo, mais clara. Temos a Bélgica, que ficou com essa parte enorme cor-de-rosa aí do meio, que inicialmente ela era do rei Leopoldo,
que era o jardim dele, era de um cara só, que era o jardim dele, chamava do Meu Jardim do Congo. E aí depois ele acabou doando para o seu país, né? Mas enfim, agora vamos olhar o terceiro mapa. Dê uma olhadinha nesse mapa. Esse mapa é sobreposto o mapa do que era o continente africano antes com o que os europeus fizeram. Se vocês observarem, olha só quantos povos, quantas culturas, quantas línguas estão dentro de um país só. O que os europeus fizeram foi, pegaram povos, dezenas de povos muitas vezes, obrigaram eles a viver dentro de um único país, sob uma única lei, sob uma única religião, sob uma única língua, sob uma única cultura. É óbvio que isso não dá certo. É óbvio que isso não iria dar certo. Digo isso por quê? Porque quando as pessoas olham hoje para o continente africano, falam assim, mas a África, os caras ficam brigando, é guerra o tempo todo, é uma destruição o tempo inteiro. Gente, o continente africano começou a se tornar independente nos anos 50 do século passado, ou seja, é praticamente ontem. Um dos últimos países a se tornar independente, livre, foi ali Angola, os países dependentes de Portugal, que foi nos anos 70. Gente, nos anos 70 agora, menos de 50 anos, aí, 50, 60 anos. Se a gente olhar para a independência, para a autonomia da Espanha, por exemplo, hoje, que nunca foi colonizada por ninguém, tem uma briga gigantesca ali entre o pessoal, né, da Catalunha, pessoal ali da região, né, de Madrid, pessoal querendo ser independente, né? A rivalidade entre Barcelona e Real Madrid não é uma rivalidade somente por conta do futebol, é uma rivalidade política, porque o pessoal da Catalunha, que é o pessoal do Barcelona, não se consideram espanhóis. Eles são Catalunha, eles são outra coisa. E aí a gente esquece dessas rivalidades, a gente esquece da rivalidade de Quebec, lá no Canadá, a gente esquece da rivalidade toda da Europa, a Rússia ali agora com a guerra da Ucrânia, a gente esquece disso e a gente só olha como negativo o que acontece no continente africano. Enfim, tudo isso que aconteceu se dá justamente por esse processo que foi justamente a partilha do continente africano, que acontece ali no final do século XIX, e que isso vai promover um impacto gigantesco que a gente observa hoje. Então acho que isso é importante a gente também ter em mente, porque a nossa relação com a cartografia, com os mapas, com o nosso olhar para o mundo, depende muito disso que foi forjado em nós. E falando justamente do objetivo que nós vamos falar sobre lá no terceiro bloco, sobre o Atlas que vocês têm em mãos, vocês precisam ter esse olhar, porque esse Atlas traz obviamente um olhar diferenciado, revolucionário, para que vocês passem a olhar o mundo e passem a lidar com a educação de uma forma diferente. Então, queria agradecer vocês até aqui. Vamos encerrando aqui o nosso segundo bloco e espero vocês para o último e, infelizmente, derradeiro encontro que nós teremos, mas que tenho certeza que vai ser muito bacana. Um beijo grande para vocês e até mais.